Oi, gente querida, vamos orar juntos? Senhor meu Deus, eu quero agora pedir que o Senhor venha abrir o nosso coração, para que nós tenhamos visão, Senhor, do Teu caminho para nós. O caminho que o Senhor selecionou, que o Senhor escolheu para nós. Pai, vem prover raios de luz, ó Pai, no meio da escuridão, de maneira que nós possamos enxergar a direção, onde o Senhor vai nos levar. Pai, abra, Senhor, os nossos ouvidos, muitas vezes surdos. Abra, Senhor, com a Tua voz doce, suave e santa. A voz, Senhor, poderosa e ao mesmo tempo doce, que seja capaz de nos guiar, ó Deus, através de tantos barulhos que nós ouvimos nesse mundo, Senhor. Senhor, torna o nosso coração, Pai, nós te pedimos, que ele seja mais maleável, que ele possa estar derretido diante da Tua graça, Senhor. Abraça, Senhor, as nossas almas, de maneira que nós saibamos, ó Pai, onde está a Tua face. Senhor, guia as nossas mentes, de maneira que nós possamos compreender o Teu afeto, o Seu amor. Fortalece, Senhor, as nossas pernas, para que nós possamos caminhar na direção correta. Senhor, eu quero que o Senhor estabeleça na minha vida, nós queremos, Senhor, os Seus caminhos, o Seu propósito, até o tempo que o Senhor for nos levar, ó Pai. Mas, Senhor, permita-nos que nós jamais terminemos essa vida antes de cumprir o Seu chamado, de alcançarmos o propósito e cruzarmos, ó Deus, a linha final do destino que o Senhor tinha para nós. Pai, eu não quero ter medo de me afastar de Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa olhar o nosso coração como pessoas pequeninas, como crianças que olham para a mãe ou para o pai, para buscar a direção, Pai. Nós queremos olhar para o Senhor dessa maneira. Senhor Deus, tantas vidas, Pai, tantas vidas estão perdidas nos dias de hoje, Pai. Tantas vidas, Senhor, estão vivendo distantes de Ti, Pai, porque foram se afastando do caminho e não puderam, Senhor, perceber os Seus sinais, seja porque o inimigo os enganou, seja, Senhor, porque o seu coração ficou magoado, ferido, ou porque esfriaram, ou porque as tentações do mundo foram muito grandes. Mas eu te peço, Senhor, traze todos aqueles que estão longe de volta, Senhor. E, Pai, eu te agradeço pelas muitas palavras que o Senhor tem na Bíblia para nos encorajar, para nos inspirar a voltar para Ti. E hoje eu quero orar pelos meus irmãos, ó Pai, que estão se sentindo perdidos, que estão se sentindo, ó Deus, distantes de Ti. Eu quero, Senhor, orar com eles o Salmo 23, porque é um salmo em que Davi, Senhor, te agradece por ele se sentir como uma ovelha conduzida pelo pastor. Ele mesmo era um pastor de ovelhas, mas ele olhava para Ti e dizia que o Senhor era o pastor dele. E eu, Senhor, como um pastor, eu entendo isso. Muitas vezes eu tenho sido instrumento para conduzir vidas para o caminho certo, mas eu preciso de Ti, Senhor, para que o Senhor me conduza. Então, Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, que salmo maravilhoso! Como é bom, ó Deus, sermos Suas ovelhas e o Senhor o nosso pastor. Como é bom, Senhor, ter um relacionamento pessoal, poder Te chamar de meu pastor
e o Senhor nos chamar de meus filhos. Como é bom saber que, Senhor, ainda que nós sejamos humanos, limitados, falhos, carentes de tantas coisas, o Senhor tem todas as coisas. E a tua promessa é que nada nos faltará. Senhor, nós precisamos do descanso. Nós precisamos que o Senhor nos conduza ao descanso, para pastos verdejantes, ó Deus, para águas de descanso, para refrigerar a nossa alma, Pai. Obrigado pela tua condução, pela tua promessa, que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pai, a tua palavra diz que há muitos caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Mas o Senhor jamais nos levará para uma vereda de injustiça. As tuas veredas são justas, e o Senhor nos conduz e guarda por amor ao seu nome. Sim, Senhor, é o seu nome. Quando nós andamos direito, é o seu nome que é glorificado. Por isso, Senhor, o Senhor cuida de nós. E mesmo que andemos, ó Deus, por um vale sombrio da morte, é o Senhor quem está conosco, Senhor. Por isso agora eu abençoo os meus irmãos que passaram pelo vale da sombra, da morte, que perderam entes queridos, que perderam pessoas amadas, mas que têm a esperança e a fé de que existe a vida eterna e que os seus queridos não estão nas sombras, mas estão na presença do Todo-Poderoso. Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos conduz até mesmo no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, nem os meus irmãos vão temer, Senhor, porque Tu estás conosco. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia pela Tua presença, pela segurança que nós temos na Tua presença. Aleluia, Senhor, mal algum nós precisamos temer, porque Tu és maior do que o algoz das nossas vidas, Tu és maior do que o diabo, Tu és maior do que a morte. Ó Senhor, o Paulo dizia: ó morte, onde está, ó morte, a Tua vitória? Senhor, ele sabia, porque ele teve uma experiência no terceiro céu. E Senhor, nós não temos essa experiência, mas nós cremos naquilo que ouvimos sem ver, e a Tua palavra diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós cremos, ó Deus, na esperança da vida eterna. Na vida eterna o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, um lugar onde estaremos contigo. Jesus prometeu isso. Obrigado pelo Teu cajado, obrigado, Senhor, pelo Teu bordão, pelo Teu conselho, pela Tua direção, Senhor. Obrigado porque o Senhor promete preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Senhor, nós não queremos ter inimigos, Senhor, mas eles existem. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, e que o Teu banquete, Senhor, das Tuas delícias possam, Senhor, ser usufruídos pelos que temem ao Teu nome, e até mesmo os inimigos percebam o amor que o Senhor tem por nós. Eu oro pelos meus irmãos que estão vivendo tempo de humilhação, eu oro pelos meus irmãos que estão vivendo tempo de sofrimento, mas eu oro para que esta palavra do Teu bordão, do Teu cajado que consolam, estejam sobre eles, sobre as Tuas ovelhinhas, as ovelhinhas que o Senhor ama. Pai, a Tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, a unção que traz alegria, que traz refrigério, e o cálice da alegria transborda. Não faltará a alegria, o júbilo, a esperança, a fé, através da presença do Espírito Santo em nós. E, Senhor, esse salmo maravilhoso termina dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, o inimigo pode vir por um caminho, mas ele fugirá por 7 caminhos, porque na nossa retaguarda está a Tua bondade e a Tua misericórdia, e adiante de nós está o Senhor com o cajado, com o bordão. Senhor, obrigado pela promessa mais extraordinária de que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre.
Senhor, eu quero habitar na tua casa. Senhor, eu quero habitar na tua presença. Senhor, eu quero reencontrar os meus queridos. Senhor, eu quero encontrar os meus amigos, meus familiares. Eu quero, Senhor, conversar com os homens de fé da Bíblia, com Davi, com Abraão, com Moisés. Oh, sobretudo, Senhor, eu quero encontrar o meu Salvador Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, meu melhor amigo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está comigo e está com os meus irmãos todos os dias da nossa vida. Aleluia. Obrigado por esta condução maravilhosa. Eu te agradeço em nome de Jesus, meu amado. Hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi está dizendo aqui que a vida dele não é fácil, gente. Davi, depois que ele matou Golias, ele se tornou um escudeiro do rei e foi se tornando um grande guerreiro, admirado, amado pelo povo de Israel. E Saul foi tendo ciúmes dele, inveja dele, a ponto de querer matá-lo. Davi teve que fugir então e viver boa parte daquele tempo no deserto, fugindo em cavernas, e a sua realidade era viver sozinho, solitário, né? E sempre com aquele sobressalto de que um exército poderia vir contra ele. Mas quando ele orava a Deus, meus queridos, ele passava a crer ao invés de temer. Por quê? Porque ele não estava focando na sua circunstância, não estava focando nos seus inimigos, mas estava focando no seu Deus. Quando ele fala o Senhor, ele está falando de Yahweh, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Deus Redentor, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que se revelou a Moisés. E agora Davi está dizendo: quando esses malfeitores sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Então essa é a palavra de Deus para você. Os nossos inimigos muitas vezes são físicos, mas às vezes são inimigos espirituais. Mas se você crê no Senhor, eles cairão diante de ti. E Davi, ele fala assim no versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha, quando ele escreve isso, ele deixa claro que ele gostaria de habitar na casa do Senhor. Acontece que Davi, ele não tinha ainda construído o templo. Quem construiu o templo foi o seu filho Salomão. E tampouco a questão do tabernáculo, ele foi estabelecer somente o tabernáculo de Davi, somente quando ele se tornou rei. Mas veja que coisa linda aqui, gente. Ele começa falando da confiança que ele tem em Deus. Em seguida, ele diz: mas Deus, eu não quero só que o Senhor me proteja. Eu vou pedir uma coisa para o Senhor, que eu quero habitar na sua casa. E quando Davi teve a possibilidade, irmãos, ele estabeleceu um tabernáculo para a Arca da Aliança estar ali na sua disposição para adorar e buscar a Deus. Ele inclusive estabeleceu turnos de adoração 24 horas por dia, 7 vezes na semana. E aqui eu queria dizer para você, querido, uma das maneiras de você se sentir seguro em tempos difíceis, uma das maneiras de você sentir a presença de Deus em tempos em que os inimigos estão te circundando, é você buscar a Deus, estar na sua casa. Naquele tempo, Deus habitava no tabernáculo, mas nos nossos dias, Deus habita dentro de nós. Então hoje, quando você quer habitar na presença do Senhor, você não tem que fazer essa oração, porque na verdade Ele já habita em você. Mas quanto
da sua vida você tem dedicado para invocar o Senhor e para que a presença dele na sua vida possa preencher o teu coração e dissipar as trevas, dissipar o medo, dissipar a angústia, dissipar a culpa, dissipar o ressentimento, a inveja, toda a obra da carne. Então, eu queria orar juntamente com vocês para que o nosso coração não fique atemorizado, mas o antídoto, meu querido, minha querida, o antídoto para o medo é a presença de Deus. Davi queria muito sair daquela condição e passar a habitar na casa do Senhor. Ele diz assim, olha, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Vejam, queridos, Davi sabia como é que ele podia ter vitória sobre os temores do seu coração. Era na presença de Deus. Era estando lá no templo, no tabernáculo, contemplando a beleza do Senhor. Ele sabia que se o Senhor estivesse perto dele, se ele estivesse perto do Senhor, nada de mal poderia lhe acontecer. Sabe, queridos, Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Então agora eu quero orar juntamente com você, para que você fale para Deus, Senhor, tu habitas na minha vida. Mas muitas vezes eu não te sinto. Senhor, tu és todo poderoso, mas muitas vezes eu me sinto fraco. Senhor, eu quero agora orar, Pai, não só pela minha vida, mas pela vida dos meus irmãos. Senhor, nós vivemos num tempo de tanta correria, de tanto corre-corre, de tantos afazeres, e às vezes sobra tão pouco tempo, ó Deus, para te buscar, para contemplar a tua face. Senhor, nós queremos te contemplar, Espírito Santo, que habita dentro de nós. Fala conosco, intercede por nós, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar a beleza da tua santidade. Contemplar, ó Deus, a grandeza do teu poder, da tua força. Contemplar, ó Deus, o teu santuário, onde estão os querubins, os serafins, onde os anjos cantam, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos. Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos em tempo de tanta calamidade, ó Deus. Estamos vivendo num tempo, Senhor, em que a natureza geme, tanto sofrimento no mundo, pessoas estão perdendo seus entes queridos para uma pandemia e para outras enfermidades. Senhor, pessoas morreram, Senhor, lá na cidade de Petrópolis. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor possa, no tempo de dor, que o Senhor possa abrir os olhos daquelas pessoas que estão sofrendo e que elas possam buscar ao Senhor, como Davi, que estava debaixo de grande perseguição, de grande temor. Ó Deus, um dia dormindo aqui, outro dia acolá, porque os exércitos de Saul podiam pegá-lo e matá-lo, mas ele, Senhor, buscou o Senhor, e porque ele buscou o Senhor, ó Pai, ele descobriu que ele podia estar seguro. Senhor, eu e os meus irmãos que estamos aqui orando, também estamos seguros em Ti, Senhor. Não importa aquilo que está ao nosso redor, porque, Senhor, vivemos num tempo de luta, de sofrimentos, de morte, de perseguição, de abalos financeiros, mas o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus que nos gera esperança, e a nossa fé está em Ti, Senhor. Agora eu te peço, cura o coração que está ferido por alguma calamidade que tenha acontecido. Cura o coração de todos os que perderam entes queridos lá na cidade de Petrópolis, ó Deus. Mas cura o coração, Senhor, daqueles que também estão tão cansados da luta, Senhor. Que estão abatidos, que não conseguem mais orar. Pai, nós queremos orar a Ti, porque só o Senhor tem lenitivo, só o Senhor tem cura, só o Senhor tem esperança para a nossa alma, só o Senhor nos conduz de volta a pastos verdejantes, só o Senhor é aquele que nos protege. Senhor, Davi
ele continuou orando, ele disse: Senhor, não me escondas, Senhor, da tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Senhor, eu quero orar assim, Deus, não desampares, ó Deus. Senhor, não desampare, Senhor, da vida do meu irmãozinho que está sofrendo, da minha irmãzinha, Senhor, que está se sentindo abatida, deste jovem, ó Deus, que luta com a tentação, ó Pai, deste só, não desampare, Senhor, o Senhor me acolherá, Senhor. Davi dizia assim, nós também queremos orar e declarar, Senhor, muitas vezes nós não sentimos, ó Deus, a Tua presença, muitas vezes nós não sentimos que o Senhor está conosco, mas Pai, como Davi dizia, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Nós oramos, Senhor, não é por aquilo que a gente sente, Pai, mas nós declaramos agora a nossa fé em Ti, a nossa confiança. Dirige as nossas vidas, Senhor. Tira-nos do lamaçal, ó Deus. Tira-nos, ó Deus, do meio dos inimigos que espreitam, ó Deus. Repreende o devorador, repreende todos os demônios que têm se levantado contra nós, ó Deus, em nome de Jesus. E, Senhor, traz, ó Deus, a Tua paz, a paz. Davi termina dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu querido, vamos esperar juntos no Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e vamos declarar aqui a nossa fé na bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus não tem bênçãos para nós só para a vida eterna, tem aqui para esta terra. Ele tem lenitivo, Ele tem cura, Ele tem bálsamo, Ele tem água fria, Ele tem uma água gelada para que a sua alma possa ser saciada e mitigada desta sede, deste vazio, deste buraco. Pai, eu termino essa oração, Pai, pedindo que a paz do Senhor esteja também com os nossos queridos lá de Petrópolis, Senhor. Que, Senhor, no meio dessa calamidade, eles te busquem. E ao buscar ao Senhor, eles encontrem o caminho da salvação, Pai. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Sabe, gente querida, é óbvio que nós todos somos pecadores. Esse texto, quando fala dos olhos do Senhor estão sobre os justos, não está se referindo à justiça própria, aquela que eu e você possamos conquistar através das nossas boas obras. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus ou da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, essa justificação significa que Deus atribuiu a justiça de Cristo a mim, pela fé nele. Quando você e eu cremos em Jesus e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a justiça de Deus sobre nós e Cristo recebe os nossos pecados sobre ele. Não é assim que diz o profeta Isaías no capítulo 53? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que é muito bom a gente saber que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, essa entrega, esta decisão que você tomou um dia, ela muda tanta coisa, tem tantas verdades atrás disso. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Não é isso? Que coisa linda. Então, quando a gente crê, a primeira coisa que acontece é que somos salvos. E para sermos salvos, ele tem que nos justificar, porque ninguém entra na presença de Deus com pecados. Nós só entraremos na presença de Deus
porque nós somos justificados perante a fé, mediante a fé diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação engloba também um processo do juiz olhar para o réu, que somos nós, e dizer: vocês estão livres, porque um justo pagou a pena que era de vocês. Mas, além disso, existe a chamada redenção. A redenção significa que um dia Deus, ele nos libertou do império das trevas através de um preço muito alto que foi pago, que é o sangue de Jesus. Então, por isso que o apóstolo Pedro está dizendo para você e para mim que nós não temos que ficar desesperados. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão postos sobre os justos. Isto é como um pai. É um pai que deixa o filho correr, mas ele está sempre ali olhando. Ele está sempre vendo se há um perigo, se vem de um lado, se vem de um outro. Se vier alguém para fazer qualquer mal, seu filho, ele está ali para proteger. E assim é o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, meu querido. Sobre o seu problema, minha querida. Sobre os seus sonhos. E pastor, mas eu errei, eu pisei na bola, eu não estou andando direito. Então faz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Agora, a gente tem que também entender que esta bênção não é uma licença para que eu e você pequemos conscientemente, voluntariamente, simplesmente porque estamos debaixo da graça, né? Ele diz assim: e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, quando você for orar, e você for orar no nome de Jesus, e você for entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, como diz o autor de Hebreus, né? Tendo, pois, intrepidez, entremos confiadamente no Santos dos Santos, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue na presença de Deus. Então, a gente pode chegar na presença de Deus e orar para Ele. E pedir as coisas que nós necessitamos para Ele. Por quê? Porque os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o texto diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esta palavra praticar aqui está no presente do indicativo ativo, que na língua grega significa um ato contínuo. Então, é completamente diferente de um crente que está buscando a Deus, que está buscando a santificação e que, vez por outra, peca. Não, aqui é uma pessoa que vive em pecado, que vive na prática do pecado, que vive constantemente no pecado e dele não se arrepende. Aí, então, para este, a Bíblia diz que o rosto do Senhor está contra eles. Aliás, o pecado, gente, é uma agressão a Deus. A Bíblia diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tudo bem que isso estava no Velho Testamento e Jesus já destruiu esta barreira de separação. Entretanto, queridos, eu quero dizer para você que nós devemos pedir a Deus graça, favor, misericórdia, porque a graça não é só aquilo que nos liberta e nos livra do pecado, é aquilo que nos empodera para também vivermos uma vida de santidade. Amém? Então eu quero, nesse momento, orar com você e nós vamos colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos, mas vamos também colocar os nossos pecados. Vamos pedir a Ele perdão. Porque quando pedimos o perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa e o relacionamento fica restaurado. Amém? Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra tão linda, que diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles, sobre os seus justos, os que foram justificados através de Jesus Cristo pela fé. Senhor, eu quero te agradecer por poder crer nessa verdade maravilhosa. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter tido o privilégio de entender
que Jesus é o único caminho para ti. Eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de entender que ainda que nós sejamos pecadores, o Senhor nos ama e nos aceita através do seu Filho Jesus. Mas, Pai, perdoa-nos, ó Deus, quando nós pecamos voluntariamente. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós achamos que, porque a graça de Jesus, porque Ele morreu por nós, nós temos o direito de pecar voluntariamente, de não abandonar o pecado e não buscar a santificação. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que anda em pecado é escravo do pecado. Nós não queremos ser escravos, mas livres, ó Deus. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós não somos mais escravos, ó Deus, mas livres. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos, ó Pai. Estou aqui junto com eles, confessando que nós não somos perfeitos, que nós temos pecados, mas nós não aceitamos, ó Deus, viver numa vida de pecado. Nós queremos andar em santidade, andar no Teu Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Nós queremos lançar sobre si, Senhor, as nossas ansiedades. Nós queremos, ó Deus, clamar e invocar o Teu nome e pedir o socorro para que o Senhor venha, Senhor, na nossa direção para nos ajudar e libertar. Por isso, Senhor, eu quero orar por aquele jovem que está preso nas drogas, ou talvez na prostituição, ou talvez, Senhor, na pornografia. Eu quero orar, Pai, por este marido que está traindo a esposa e não quer, e que se arrepende. Eu quero orar por essa mulher também que está vivendo uma vida imoral. Senhor, eu quero orar por todo aquele que é Teu filho, mas que Satanás tem feito coisas terríveis na sua mente, no seu coração. Senhor, liberta o Teu povo. Nós queremos andar, ó Deus, em santidade, porque diz a Tua palavra, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ter, Senhor, o privilégio de ver a Ti, Senhor, buscando esse processo lindo de santificação, que não vem pela nossa força, mas pela Tua, que não vem pela nossa capacidade, mas pela Tua graça e pelo Teu favor. Senhor, inclina os Teus ouvidos para as nossas orações e para as nossas súplicas, porque nós dependemos de Ti, porque nós confiamos em Ti, na Tua bondade, na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai. Ó Pai, oro pelas famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo, pelos lares que estão sendo, ó Deus, abalados pelo inimigo. Restaura, Senhor. Põe a mão, Senhor, e restaura os relacionamentos de marido e mulher. Restaura, Senhor, os relacionamentos de pais e filhos. E restaura, sobretudo, o nosso relacionamento contigo, Pai, pois oramos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus ama vocês. Viva uma vida confessando os pecados quando erram, e você vai ver que a cada dia o Senhor nos leva mais perto dele e cada vez mais nos tornamos fortes para vencer o pecado. O amor de Deus, declarar sobre a sua vida que Deus vai fazer uma obra de espanto que você nem sabe ainda na sua vida. Sabe, eu amo aquele texto da palavra de Deus de Isaías 64, versículo 4, que diz assim: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós estamos vivendo num tempo de muito temor. Por isso, a oração que eu quero fazer com vocês hoje é a oração de cura. Porque Deus é um Deus que cura. Até um nome para Deus, Jeová Rafá, o Senhor é a minha cura. Então, meus queridos, eu quero declarar para vocês que Deus é um Deus que quer curar. Jesus Cristo, quando disse aos discípulos, que eles deveriam ir ao mundo, ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Gente, nós precisamos crer nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus se cumprem. Todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. É isso que diz a Bíblia. Quando você ora uma promessa de Deus, você vai ter de Deus o sim, se você crer. Agora, é óbvio, gente, que Deus também usa os médicos. Eu não estou de maneira alguma aqui
querendo desmerecer o trabalho dos médicos. Muito pelo contrário. Isso é bênção, a ciência é bênção também. Mas eu quero dizer para vocês que há enfermidades que a ciência não cura. Há momentos que os médicos não encontram respostas, não sabem o que fazer, fazem tudo e não adianta. E é nessa hora que eu quero dizer para você que Deus pode fazer toda a diferença. Tem um salmo que eu amo, que eu gostaria de ler com vocês para depois orarmos juntos, que é o Salmo 103. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esta palavra bendizer no hebraico, barar, vem da mesma raiz de joelho, que é berer. Ela também significa abençoar, mas ela significa uma postura de estar quebrantado, estar humilde diante de Deus. Quando você chegar diante de Deus, não chegue como alguém que ele te deva alguma coisa. Deus não nos deve nada, gente. Mas quando você se humilha na presença de Deus, e quando a gente se dobra, se prostra, se ajoelha, isso é uma atitude que demonstra a humildade do coração. Quando a gente diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas os meus olhos eu elevo para ti. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Eu me prostro diante de ti, e eu me alegro, e eu te bendigo, a minha alma te bendigo, porque tudo que há em mim, Senhor, eu bendigo o seu nome. Por quê? O seu santo nome. Bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha que o salmista nos ensinando a orar, gente. Orar para Deus e dizer: Senhor, é a tua palavra que prometeu. Então, Senhor, eu quero te lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor me prometeu. Eu confio em ti, eu creio em ti. Então, quando a gente for orar, queridos, nós vamos orar em cima das promessas de Deus. Por cura física, por cura emocional, cura espiritual. Talvez você tenha alguém na tua casa, na tua família, que está adoentado com câncer, ou com Covid, ou com outra enfermidade. Vamos orar a promessa de Deus. Aí ele diz assim: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E a gente sabe que muitas enfermidades abrem portas, né, muitas iniquidades abrem portas para as enfermidades. Aí ele diz mais: quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Olha que lindo, gente. É Ele, Deus, quem sara todas as nossas enfermidades. Pai, Senhor, nós queremos te lembrar, ó Pai, da tua promessa, de que o Senhor sara todas as nossas enfermidades. Senhor, nós confiamos em ti, nós cremos em ti. Senhor, mas nós, muitas vezes, a nossa fé é pequena. E nós estamos aqui, Pai, como aquele homem, como aquele pai que tinha um filho enfermo que ninguém podia curar. E ele disse: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E, Senhor, nós queremos humildemente aqui, Senhor, dizer para ti que nós queremos a tua cura, que nós declaramos a tua cura, mesmo, Senhor, que a nossa alma esteja em guerra, esteja em dúvida, mesmo que a gente fale, mas nossos sentimentos digam o contrário, porque muitas vezes, ó Deus, as circunstâncias parecem contrárias, e quando a gente olha para as circunstâncias, a gente se abate. Pai, do mesmo jeito que Pedro, Senhor, que andou sobre as águas, mas quando olhou as ondas começou a afundar. Senhor, o Senhor estendeu a mão para o Pedro e não deixou ele afundar. Então eu te peço, Senhor, estende a mão para o meu irmãozinho, para minha irmã, Senhor, para esta senhora, para esse marido, para esse jovem, Senhor. Estende a mão mesmo quando nós estivermos com a nossa fé, ó Senhor, enfraquecida, Senhor. Pela tua graça, Senhor, o texto está dizendo, Senhor, é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades, ó Deus, quem coroa de graça, Senhor, age conosco com graça, Senhor. Se a nossa fé for pequena, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Eu quero declarar, agora pela tua palavra, eu quero declarar que essa palavra vai entrar e vai aumentar a fé do teu filho, ó Pai, a fé vai entrar e vai ser maior do que os medos da alma, as ansiedades. Quebra todo espírito de incredulidade. Senhor, opera o milagre, cura as enfermidades,
Cura, Senhor, esta pessoa que está no leito, na UTI com Covid. Cura, Senhor, tira de lá, Senhor, ressuscita, meu Deus. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Coroa de graça e de misericórdia, perdoa as nossas iniquidades. Quem da cova, Senhor, nos redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Senhor, a tua palavra continua dizendo que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor renove a vida, ó Deus, desta pessoa que está na UTI, que está, ó Deus, muitas vezes com perigo de morte, mesmo sendo jovem. Renova, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vai encher de bens na velhice, Senhor. Então isso significa que o Senhor vai levar essa pessoa até a velhice, Pai. Eu te peço, Senhor, ó Deus, nós estamos orando e o Senhor opera, Senhor. Porque, Senhor, para onde iremos nós? Como disse, ó Pai Pedro, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pai, o Senhor curou o cego, Pai, então abre os nossos olhos para que a gente veja a Tua glória, para que a gente creia na Tua palavra. Senhor Jesus, nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, e imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. O Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que as Tuas. Senhor, o Senhor curou a distância. Então agora eu creio, Senhor, que pela minha palavra aqui, eu declaro cura para muita gente, muitos serão curados, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, e eu estou aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, Senhor, mas é o Senhor quem mais se importa com ele, Senhor, com esse homem que está na UTI, com essa senhora que está deitada na cama, ó Deus, com esse jovem que não consegue respirar. Pai, tem misericórdia, Senhor, de todo esse povo que está vivendo o momento mais difícil da história, Senhor, com uma pandemia que alcança o mundo inteiro, Senhor, em nome de Jesus, que venha o Espírito de vida, que venha o Espírito de cura. Pai, a Tua palavra diz lá em Isaías 53, que pelas Suas pisaduras fomos sarados. Pisadura, Senhor, significa hematoma. Jesus recebeu chicoteadas nas suas costas, e aqueles hematomas, Senhor, aquele sangue que foi derramado lá do Senhor, das suas costas, Senhor, Ele nos cura, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, cura agora, Senhor, e neste momento, ó Pai, no livro de Marcos, quantas vezes a palavra diz que o Senhor orou e imediatamente foi curado, Senhor, e eu estou aqui na autoridade do nome sobre todo nome, dizendo, seja curado, receba a tua cura, recebe a cura em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te glorificamos, Senhor, porque o teu sangue tem poder. Nós te glorificamos, Senhor, porque o nome de Jesus tem poder. Oh, Pai, em nós não há nada, Senhor, de poder. Não há nada em nós, oh, Pai, para que pudéssemos, oh, Senhor Deus, ter a nossa oração respondida como sim. Mas nós entramos na tua presença no nome de Jesus, Senhor, é no nome de Jesus. É por aquilo que Ele fez, ó Deus. Ó Pai, agora eu oro para que estas palavras entrem como lanças, ó Deus, e coloquem fé no coração dos teus filhos, ó Pai, porque onde há fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor opera. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te suplico, ó Pai, opera a tua cura, opera a tua cura, opera a tua cura, em nome de Jesus. Aleluia. Meu querido, minha querida, que oração tremenda, senti muito a presença de Deus, muita unção de Deus. Então, ouça esta oração de cura se você está enfermo várias vezes. Ore com alguém que está junto de você, esta oração junto comigo, porque Deus é um Deus de cura, um Deus de poder, e Ele pode restaurar a sua enfermidade, não importa qual ela seja. Todos nós, às vezes, nos encontramos no meio de problemas que são maiores do que nós. E muitas vezes não sabemos a solução, não encontramos o caminho certo para trilhar. Mas eu quero dizer para vocês que
tudo é possível ao que crê. E a oração do justo muito pode na sua eficácia. Então eu quero começar declarando aqui, porque vamos orar juntos, que Deus é capaz de enviar bons conselheiros para cada um de nós. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Às vezes, não é que o problema seja insolúvel, às vezes é que nós estamos tão envolvidos neles que não conseguimos enxergar a solução. Então Deus pode colocar pessoas boas, pessoas tementes a Ele, pessoas sábias que vão nos aconselhar e que vão nos apontar a direção. Pai, eu não sei qual que é o problema do meu irmão, mas eu sei que o Senhor é maior do que esses problemas. Eu não sei, Senhor, qual é o desespero da minha irmã, mas eu sei que o Senhor é o Deus que nos socorre. E, Pai, o Senhor é capaz de nos socorrer, seja através de uma intervenção sobrenatural, mas seja também através de pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Porque muitos dos problemas nós passamos por eles para que possamos crescer e o Senhor possa redirecionar o nosso caminho. Então, Pai, eu te peço, manda os conselheiros para esse meu irmãozinho, para esse jovem, para essa jovem. Manda, Senhor, os teus conselheiros para esse casamento que está abalado, ó Pai. Pessoas que não sabem o que fazer, não sabem como resolver. O Senhor é um Deus que é o Deus que cuida de nós. Então, Pai, nós te pedimos, eu oro pelos meus irmãos e eu declaro que o Senhor vai afastar da vida deles os maus conselheiros e vai trazer para a vida deles os bons conselheiros, em nome de Jesus. Sabe, queridos, tem uma outra verdade também que faz toda a diferença na nossa vida, sobretudo nas questões dos problemas insolúveis. Quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a nossa tendência é agir pelo impulso, é procurar ajuda em qualquer um, é aceitar qualquer conselho, e isto pode, num primeiro momento, dar certo, mas no final dá errado. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos. A Bíblia também diz, que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então, o que nós precisamos é da palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 16, 20 diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. Então, Pai, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha vida. Eu quero orar por todos aqueles, pelos milhares que vão estar comigo orando aqui. Orar e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça lembrar dos teus ensinamentos, porque o Senhor Jesus prometeu que os seus discípulos lembrariam das suas palavras. Senhor, nós precisamos das suas palavras, ó Deus. Precisamos do teu ensino. Pai, ajuda-nos a estarmos atentos ao teu ensinamento, à tua verdade, à tua palavra, acima das nossas tentações, acima das nossas conjecturas, acima do desejo da nossa alma, Senhor, que nós sejamos atentos, ávidos para aprender contigo, porque como a tua promessa diz, o que atenta para o ensino acha o bem. Senhor, eu quero profetizar que os meus irmãos vão achar o bem, porque vão obedecer a tua palavra, Senhor. E o texto diz: confia no Senhor, é feliz. Senhor, nós confiamos em ti, e por isso eu creio, Senhor, que todo aquele que está aqui comigo orando vai receber a sua bênção, uma porta vai se abrir, ó Deus, a resposta certa virá, Senhor. Ó Pai, eu creio nisso, Senhor, mas prepara o nosso coração para que nós estejamos atentos à tua palavra para ouvi-la e para obedecê-la. E por último lugar, queridos, eu quero dizer para vocês que ainda que nós estejamos no meio de um problema insolúvel, nós temos um sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, capítulo 4, 15 a 16, que é poderoso para interceder por nós. Vejam o que o texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em
todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, sempre teremos o socorro do Senhor. E quando o Senhor estende a sua mão, não há inimigo que possa detê-lo. O faraó não pôde detê-lo. Satanás não pode detê-lo, porque ele venceu todos os nossos inimigos. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos porque tu és o nosso intercessor, tu és o nosso sumo sacerdote. O Senhor entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue para perdoar os nossos pecados e agora está à direita do Pai, intercedendo por mim, pelos meus irmãos, pelos meus amados, pelos meus queridos. Senhor, nós entregamos ao Senhor os nossos problemas insolúveis, nós entregamos, Senhor, os nossos medos, a nossa ansiedade, nós entregamos o nosso futuro. Senhor, o nosso passado o Senhor já perdoou, Senhor, o nosso futuro o Senhor garante. Dá-nos serenidade, dá-nos fé, dá-nos confiança, Pai, no presente, para andarmos na tua vontade, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Meu querido, minha querida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Ele é teu Pai, ele é teu Deus, ele é teu melhor amigo. Ele é o teu Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Como me ausentarei do seu Espírito, diz o salmista no Salmo 139. Se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu estiver no lugar mais alto, o Senhor também está lá. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está diante de mim, está na minha retaguarda. Pai, agora que a tua paz, que excede o entendimento, venha sobre os meus irmãos, que o teu poder, a tua unção venha quebrar o jugo. Senhor, eu quero declarar e profetizar que toda maldição está desfeita, que todo feitiço está quebrado, que toda tristeza e depressão será trocada pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu quero declarar e profetizar, Senhor, que a nossa guerra é a tua guerra, do Senhor é a guerra, disse Davi quando ele foi enfrentar Golias, e ele olhou para Golias e disse, eu vou te vencer, porque o Senhor vai pelejar por mim. E eu quero declarar para você, meu irmão, é o Senhor quem peleja por você. Não há problemas insolúveis, existem problemas impossíveis para os homens, mas para Deus o impossível é nada. Basta um sopro, basta um inclinar dos seus olhos, basta o estender da sua mão. Por isso eu oro por todo enfermo, eu oro por todo aquele que está com problemas financeiros, eu oro pela provisão que vem do alto. Ó Deus amado, a tua palavra diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra, buscando pessoas para quem ele vai se mostrar forte, para aqueles que são realmente seus. Senhor, nós somos seus filhos, nós somos seus escolhidos. O Senhor está procurando na terra, ó Pai, o meu irmão, a minha irmã, para se mostrar forte para eles, forte nas suas fraquezas, forte nas suas limitações, forte nas suas dores, forte nos seus medos, forte nas suas opressões. E quando o Senhor chega, os demônios fogem. Quando o Senhor chega, o mar acalma. Senhor, é esse Deus que nós cremos, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa incredulidade, a nossa fraqueza, a nossa fé, e eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia. Não há problemas insolúveis, confessa comigo, não há problemas insolúveis. Querido, eu quero te pedir que você profetize isto. Sabe, gente, Deus, ele não age nas nossas vidas quando não encontra fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Satanás, ele também não encontra lugar e nem brecha nas nossas vidas se ele não tiver algumas portas abertas. E a primeira das portas abertas que Satanás usa para entrar nas nossas vidas e destruir, porque ele vem para roubar, matar e destruir, é o pecado. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar ao diabo. Vejam que coisa, a Bíblia diz que a ira
pode levar ao pecado, uma ira que é santa, uma ira que é pelo reino de Deus, que não é por motivos pessoais, essa ira, ela não é pecaminosa, mas aquela ira que é da carne, que é uma reação que você tem quando de alguma maneira é ferido, esta ira, ela gera o pecado. E o pecado, por sua vez, gera o lugar para o diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, queridos, o pecado é a primeira porta através da qual Satanás entra na sua vida e acaba criando brechas, né, na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu temperamento, no seu comportamento. E essas brechas acabam realmente permitindo que ele venha com seus demônios para oprimir, atormentar a sua vida. Então hoje eu quero orar para que algumas dessas portas abertas sejam fechadas por você e por mim enquanto orarmos. Amém? Então a primeira porta pela qual Satanás entra é o pecado. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero agora orar com você para que as brechas do pecado sejam fechadas na sua vida. Senhor, nós queremos orar segundo esta palavra. Senhor, o pecado, ele tem poder para escravizar. Ele primeiro vem como uma tentação, como algo aparentemente agradável, sem consequências. Mas depois, ó Deus, a Bíblia diz, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Senhor, nós não queremos viver na morte. Nós queremos viver na vida, e na vida do nosso Senhor e Salvador. Por isso, juntos, eu e milhares de pessoas, estamos aqui para confessar os nossos pecados, porque cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Como diz a tua palavra, o justo pelos injustos. Como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como diz a tua palavra, Senhor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não só perdoar, mas fazer um processo de cura, de limpeza, Deus, para que sejamos mais alvos do que a neve. Porque a tua palavra diz, Senhor, ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Senhor, eu quero te agradecer pelo sangue precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querido, eu espero que você tenha confessado os seus pecados juntamente comigo enquanto eu estava orando, porque se não fez, faça agora, porque quando você confessa o seu pecado, Satanás perde a legalidade, porque diz as Escrituras que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, quando você confessa os seus pecados, ele não tem mais pelo que acusar a mim e a você. Amém? Queridos, uma segunda porta aberta para o diabo é a amargura. Porque Satanás, ele atua nas nossas vidas, na infância, fazendo com que a gente tenha feridas, com que a gente seja desamado em algum momento, que pessoas provoquem feridas na nossa alma, por palavras, por atitudes, até mesmo por abandonos, ou talvez por abusos, e pessoas crescem feridas, amarguradas, sem ter esperança, sem ter fé, não se sentindo amadas, tendo raiva do mundo porque estão amarguradas. Mas a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela abre uma porta para a atuação de demônios. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida, você não precisa ficar totalmente amarrado a esses sentimentos. Agora, tem pessoas que gostam de se segurar a essas feridas e essas amarguras, porque a única coisa que elas têm é isso, e elas desejam a vingança, elas querem retribuir aqueles que lhes feriram. Eu ouvi certa vez dizendo que a amargura é como alguém tomar um cálice de veneno todo dia, acreditando que a pessoa que o feriu, que vai morrer envenenada. Não, querida, não, querido.
Quem vai ser afetado é você mesmo, mas você não tem que ficar com amargura no seu coração, porque Jesus um dia clamou no último dia da festa dos tabernáculos. Ele disse: eia, quem tem sede vem, porque todo aquele que crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo à vinda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos limpa, é aquele que nos, com a sua água viva, vai fluindo de nós e vai tirando toda amargura, todo veneno, tudo aquilo que ficou no nosso coração, nas nossas lembranças. Por isso, Espírito Santo de Deus, Consolador amado, tu habitas em nós. É o Senhor que, a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fracos e não sabemos como orar, mas o Senhor intercede por nós. Ó Espírito Santo, que coisa linda, que maravilhoso saber que no céu o nosso Salvador Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, mas dentro de nós está o Espírito de Deus. Então agora eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos o fluir do Espírito, o derramar do Espírito, com a sua graça, com a fé, limpando as memórias, tirando a dor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento agora orar, e você ora comigo, meu querido, orar fechando as brechas, Senhor, para toda amargura. Declara agora, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha amargura ao pé da cruz. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, as minhas lembranças doloridas, as minhas feridas, eu abro mão da raiva, da ira, do ressentimento, porque eu quero, Senhor, andar livre, Senhor, livre. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, agora eu dou uma palavra de ordem, uma palavra de comando, para que os meus amados que estão aprisionados pela raiz de amargura, Senhor, que eles sejam libertos, e agora pela decisão deles, ó Deus, que eles fechem a porta, fechem a brecha, Senhor, da amargura, para que nunca mais Satanás alcance ocasião na vida deles e eles sejam livres. Queridos, a terceira porta que eu quero falar para vocês, que é uma porta para o inimigo, é o ocultismo. Muitas pessoas, ainda que, sinceramente, elas abrem portas para o diabo. Por quê? Porque elas consultam horóscopo, vão procurar alguém para ler a mão, para jogar cartas de tarô. São pessoas que procuram médiuns para que estejam, de alguma maneira, trazendo os seus antepassados, os seus familiares. E tudo isso é brecha, porque lá em Deuteronômio capítulo 18, a palavra de Deus diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás conforme as abominações daqueles povos. E aí então o Senhor cita as práticas, né? Ele fala daqueles que consultam os mortos, os necromantes, daqueles que procuram os adivinhos, daqueles que vão procurar os chamados feiticeiros. E ele diz: porque aquele que pratica tais coisas, o Senhor os afasta de si. Então, meu querido, eu quero dizer que eu respeito o seu direito de crer como você crer. Eu respeito o direito de você até mesmo ter toda a liberdade de exercer a sua fé como você deseja, mas eu quero te dizer que o envolvimento com o ocultismo, ele acaba trazendo muitas brechas e consequências espirituais. Então, Pai, agora nesse momento, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que já tiveram envolvimento com o ocultismo, com práticas ocultas, ó Deus, que talvez até tenham objetos nas suas casas. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor revele a eles por onde está a brecha através da qual o inimigo está entrando, e que eles, Senhor, ao tomarem a decisão correta, Senhor, de abandonar essas coisas, que eles sejam livres, ó Deus, e libertos e perdoados, e que esta porta seja fechada na vida deles, para que não venham males para eles, ó Deus,
que são males oriundos, ó Deus, daqueles que têm contatos com o mundo oculto. Em nome de Jesus, ó Deus, limpa as casas, limpa, Senhor, as brechas, os objetos que são consagrados e que estão nas casas. Quebra todo o poder de maldição, Pai, e abençoa a vida dos teus filhos e os liberta em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.